Não tem essa história de inclusão, que a gente aprende muito isso, inclusive na faculdade, nas disciplinas de pedagogia e de didática, quando vai se preparar na licenciatura, né, para entrar no universo da educação, tem todo esse debate da inclusão social. Hoje em dia, a política qualquer é que o portador de deficiência, ele não pode ser excluído da sociedade, do convívio das pessoas normais e isolado no convívio só de pessoas portadores de deficiência também, né? Ele tem que ser trazido para o convívio das pessoas comuns, é inclusão, né? A princípio, na teoria, realmente essas pessoas precisam de inclusão, esses jovens inclusive, né? Agora, quando a gente vai ver a prática da coisa, como é que funciona no ensino médio ali, no dia a dia, a situação, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Analisei bem a situação, já nesses 6 anos de educação, para 7 anos de educação, eu analisei bem a questão e ontem parei na sala dos professores para conversar com a coordenadora das segundas professoras. A segunda professora que a gente chama é a professora que ela é selecionada para ficar ao lado do portador de deficiência. Então é a segunda professora, porque tem o primeiro professor em sala, que sou eu, e a segunda professora que fica na sala junto comigo, eu dando aula, os alunos, e fica o portador com a professora junto, segunda professora. E tem a coordenadora no colégio que coordena todas as segundas professoras do colégio. É o núcleo da inclusão social, o núcleo que trabalha com crianças especiais. E conversando com elas, deu realmente de fechar os pontos nessa história. O que acontece? Nós temos toda essa política, essa coisa do politicamente correto, da inclusão social, que é bonitinho, né? Que agora a nossa sociedade está incluindo, né, os portadores de necessidades especiais e tal. É bonito, mas na prática não é o que acontece, porque numa escola de ensino público, onde existe carência de profissionais, carência de psicólogos, carência de especialistas, o curso que é proporcionado para essas segundas professoras não supre o conhecimento que elas teriam que ter para lidar com todos os tipos porque chega aluno que tem TDAH, toque, síndrome de Asperger, síndrome de não sei o que, hiperatividade misturado com dislexia e um toque de déficit de atenção. É uma mistura. Hoje vocês não sabem, vocês não fazem ideia da loucura que é hoje a juventude. Cada aluno tem uma ponta de uma mistura, depressão misturado com bipolaridade, misturado com toque, misturado com TDA, misturado com... E são várias siglas. E eu estava conversando com essas professoras, inclusive, e às vezes o aluno chega, é encaminhado para ela acompanhar o aluno em sala de aula, mas é difícil, elas têm que correr atrás, tipo, qual é o laudo dessa criança, que dificuldade que ela tem. Normalmente a maioria dos alunos que vem acompanhado com o segundo professor são problemas de déficit intelectual, né? Problemas cognitivos. A maioria dos alunos é isso, é o tal do TDA, do toque, do hiperatividade, déficit de atenção, autismo, muito autismo. E o que acontece? Não há um preparo correto para esses segundos professores, não há capacitação para o primeiro professor, porque aí é o seguinte: o primeiro professor tem que também saber lidar com aquele... Porque assim, eu por exemplo, eu tenho vários alunos com problemas especiais. Tem os que têm o problema da hiperatividade, o outro tem o déficit de atenção, outros têm problemas físicos também, surdez, deficiência visual. É uma loucura. E tem uma sala aqui, outro numa sala lá, e os segundos professores sempre acompanhando essas crianças. Eu preciso conhecer, eu preciso ter em mãos o laudo
para saber que tipo de transtorno que aquela criança tem, para saber como que eu vou transpor a minha prova para que a segunda professora aplique naquela criança. Porque a segunda professora, ela pode até às vezes saber um pouco de física, um pouco de química, mas ela não sabe tudo. E como que ela vai poder, por exemplo, transpor para aquele aluno, para as limitações de aprendizado que ele tem, uma prova de equação no segundo grau, uma prova de física, de biologia, de genética, né? Se o segundo professor não tem o conhecimento da matéria que está sendo ministrada. E o primeiro professor não é qualificado, eu não sei, eu não tive treinamento para isso, para poder transpor para que o segundo professor aplique as atividades com aquela criança especial. Então, assim, o que existe é só uma frase chamada inclusão social, porque quando você vai para a realidade do ensino médio, existe despreparo em todos os sentidos, e no final das contas, o que eu andei percebendo nesses anos todos aí, é que é difícil para esses adolescentes que são portadores dessas necessidades especiais. Por exemplo, eu vejo os casos de síndrome de Down. A gente tem a PAI aqui, que cuida dessas crianças com esse tipo de necessidade. E lá na PAI, todos eles estão nesse mesmo convívio. Os professores lá são capacitados, habilitados para isso. Aquelas crianças são todas, convivem com a mesma necessidade especial, ou seja, todos têm síndrome de Down. Então não existe o problema do bullying, da violência, da humilhação. Eu vejo que no final das contas, eu vou te falar a realidade. Numa sala de 30 alunos enlouquecidos, que o primeiro professor está ali tentando dar conta, o primeiro professor, para conseguir manter o salário, tem que dar aula em 3 colégios, 40 horas semanais, são 25 turmas por semana, é um negócio industrial, né? É massivo, é educação em massa. Então eu tenho 25 turmas, eu tenho que, aqui ó, vai a toque de caixa. Aí a minha posição, que eu vejo, tô lá eu, né, sai uma turma, entra outra, sai uma turma, entra outra, é toque de caixa, é que nem uma empresa, você tem que dar conta daquela demanda ali. E aí às vezes entra uma turma e entra o segundo professor junto com o aluno. E aí eu não tem como, eu tenho que dar a minha aula, eu tenho que controlar, larga a mão, para, não sei o que, joga, silêncio, larga o celular. E eu já tenho que controlar a turma toda, passar o meu conteúdo. E aí eu vejo aquele segundo professor com aquele aluno ali, não sei como interagir com eles, não sei como, eu não sei como que pode-se aprender alguma coisa dessa forma, tá entendendo? Então nós temos um sistema falho, um sistema que não tem condição de proporcionar a tal da inclusão que eles falam. O que acontece? O deficiente, o portador de necessidades especiais, ele entra ali no primeiro ano do ensino médio e ele vai sendo tocado a toque de caixa ali. É o empurrar com a barriga. Eu empurro com a barriga, o segundo professor empurra com a barriga, o colégio inteiro empurra com a barriga, e no final aquele por exemplo, o síndrome de Down, né? Ele não aprende nada ali no colégio. Você tem 40 minutos para ministrar uma aula para uma turma de 30 alunos, que é aqui, ó, vai. Enquanto que o aluno com a necessidade especial, com autismo, por exemplo, ou síndrome de Down, ele tem o tempo dele, ele tem uma outra realidade. Então, o que eles chamam de inclusão é o quê? É você pegar uma pessoa com autismo ou com síndrome de Down, enfiar dentro de um circo, porque é isso que é o ensino médio hoje em dia, nós professores tentando dar conta de segurar uma rave dentro de sala de aula, né? Com 25 turmas por semana, com 40 horas, tem professor que trabalha com 50, 60 horas. Então é um mar de adolescentes, que os que já são normais já são problemáticos, e ainda tem essa história da inclusão. No final das contas, é jogar um autista ou alguém que tem síndrome de Down no meio de um circo enlouquecido,
E eu tentando fazer alguma coisa no meio disso tudo. O segundo professor, aí eu falei com as segundas professoras, elas se sentem impotentes também, porque elas não têm os instrumentos, elas não têm o auxílio, elas não têm a estrutura, a infraestrutura para poder fazer a coisa. Então o que eu vejo no final das contas? Eu perguntei bem para ela, professora, essa história de inclusão, para a coordenadora das segundas professoras, esse negócio de inclusão e tal, falei para ela, o síndrome de Down, por exemplo, agora, que eles têm que ficar metade do tempo, eles são obrigados por lei, o síndrome de Down, por causa que tem que incluir na sociedade. 50% do tempo eles ficam no colégio, 50% do tempo na PAI. Eu perguntei para ela, essa tal de inclusão tem pontos positivos, sim, realmente é importante que quem tem a síndrome de Down, quem tem o autismo, etc., as outras também, né, que faça parte do convívio com as pessoas normais. É bom aprender a lidar com as pessoas normais, o convívio no dia a dia do colégio normal é bom para essas pessoas. Mas tem o lado ruim também, tem o bullying, tem a humilhação, tem a dificuldade. A menina, esses dias com síndrome de Down e tal, fez xixi na calça, só que já está no ensino médio, com uma sala de 30 alunos de ensino médio, aí a menina fez xixi na calça, aí a segunda professora, ela não conseguia dizer para a segunda professora o que estava acontecendo, e às vezes falta a segunda professora e o aluno vem mesmo assim, aí fico eu na sala sem saber lidar com aquela situação. Aí eu perguntei para a professora, o que você acha que entre os prós e contras, a tal da inclusão, de você trazer o portador de necessidades cognitivas e tal para dentro da sala de aula, nesse circo que é esse tipo de inclusão, que na verdade é socar o aluno dentro do circo, dentre os prós e os contras, tem mais prós ou mais contras? Aí ela torceu a cara para mim e falou, olha, tá difícil, hoje em dia os contras estão vencendo, porque no final esse aluno especial, ele não vai aprender nada, porque o ritmo é outro, ele não vai pegar aquele ritmo, o ritmo é outro. O circo, como a gente sabe que é o ensino médio, é uma sala com 30 alunos pulando pelas cortinas fora, rodando pelos ventiladores, e aquele autista ou aquele síndrome de Down ali no meio, perdido, no final sendo humilhado, porque tem os garotão que humilham, passa sufoco, passa constrangimento. Então eu fico pensando, esse modelo tá certo? Tem que incluir, mas a prática lá no dia a dia não está funcionando. Por exemplo, esse ano nós temos um caso gritante de uma aluna que tem necessidades visuais, né? Ela não enxerga de um olho, o outro tem 10%. Então ela é basicamente deficiente visual completa. E essa menina surgiu sem segundo professor, porque não há segundo professores no ensino médio para deficientes visuais. Segundo professor é só para deficientes de cognição, autismo, TDA, TDI, não sei nem quais são as siglas, síndrome de Down e tal. Agora, para deficiência visual, ela não ganhou o segundo professor, a gerência da educação não proveu a ela o segundo professor. Então essa aluna está desde o início do ano, que eu chego na sala e o que eu faço? Eu dou aula de filosofia, são textos e textos, coisa do Enem, questões de Enem, preparando para o ensino médio, e ela, quer dizer, pro vestibular, toque de caixa, aquela loucura, e a menina tá lá, ela tem a dificuldade visual, não me foi passado nada, qual é o grau, como que eu lido com ela, não tem segundo professor. Eles querem incluir a questão, vamos falar inclusão social, só que jogaram a menina dentro de uma sala de aula com 40 alunos, com 30 alunos, sem o segundo professor, e eu sem saber o que fazer. Algumas vezes já eu tentei, recortei figuras dos filósofos, tentei fazer uma coisa, enquanto os outros alunos faziam a prova normal, né? Eu tentei adaptar ali uma prova em cima da hora, mas não dá de fazer o ano todo, não dá de adaptar o ano todo. Precisamos de um segundo professor e não foi concedido a ela. Então, é bem complicada a situação da menina, que para mim, deveria estar numa escola de cegos, aprendendo o braille, aprendendo a linguagens e como viver e conhecer outras pessoas que também têm as mesmas situações que ela, passa pelas mesmas situações que ela, enquanto ela está ali no ensino médio sem aprender nada, porque não está acompanhando, né?
todo mundo empurra com a barriga, a menina tá ali, não tá acompanhando, sofre bullying, humilhação, e enquanto poderia estar entre seus semelhantes. É bom a inclusão? É bom, mas estar às vezes entre os seus semelhantes também é bom. E esses dias eu até dei um relógio, comprei um relógio com digital, com letras grandes assim, letras garrafais, um relógio digital, e dei para essa aluna, porque pelo menos saber os horários das aulas já é um princípio. Temos que rever esse sistema, essa é a grande verdade. Um grande abraço.